Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Estou excelente. Gravando aqui hoje mais uma vez, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante chamado PNL, tá? Ou Programação Neurolinguística. Por que esse assunto é um assunto tão importante nos dias de hoje, onde esse tema vem ganhando ênfase, né? Aí nos cenários profissionais, né? Para ajudar o ser humano a se desenvolver melhor no seu trabalho, né? Na questão psicológica, né? Porque a programação neurolinguística, pessoal, ela influencia muitas coisas, tá? Inclusive, nós temos aí várias pessoas aí que hoje em dia são líderes religiosos, tá? E são pessoas aí que se usam da programação neurolinguística, como eu já falei em vídeos anteriores, para poder gerar uma alienação ou para gerar uma hipnose, um controle mental daquelas pessoas que estão debaixo das suas ordens, da sua hierarquia, tá? Então, assim como eu já expliquei anteriormente, vamos supor, alguns líderes espirituais se usam da programação neurolinguística do gatilho do medo e da recompensa para trazerem aí mais fiéis para seu templo religioso. Então nós sabemos que o céu e o inferno são dois gatilhos, como exemplo desses que eu estou falando, onde no inferno nós temos um gatilho de medo e no paraíso nós temos um gatilho de recompensa. Tá bom? Nós sabemos que não existe nenhum plano que arda eternamente, né? Que nós vamos ficar queimando, sentindo dor eternamente. Isso não existe, né? O que existe são planos mais densos, tá? Assim como aqui na Terra existem planos mais densos, como uma cadeia, um manicômio, né? Como um lugar sujo, um lugar trevoso, né? Por aí, um lugar onde aconteceu alguma catástrofe, alguma tragédia, assassinatos, etc., né? Então a gente sabe que esses lugares têm uma densidade energética mais pesada. Do mesmo jeito, pessoal, também existem os umbrais, tá? Que seriam os infernos cristãos, que não tem nada a ver, são planos ali mais densos, onde os seres vão estar perturbados, né? Num estado de espírito perturbado pelas coisas negativas que fizeram em vida, pelo peso que a sua consciência os impõe. Nós sabemos que a consciência é a morada do espírito, então se a consciência está pesada, você também está sentindo esse peso também lhe sobrevém em outras vidas, tá? Não é nada de fogo queimando eternamente, tá bom, pessoal? Então, se fosse assim, não existiria amor, porque se quem nos criou, os deuses que nos criaram, fosse nos lançar num lago de fogo à eternidade, então não existiria nenhum amor, né, nessa criação, tá certo, pessoal? Nós sabemos que tudo existe com propósito, né? E direcionado até o propósito do umbral vão aqueles que estão sintonizados com a energia de lá, tá? Então não tem como você ser uma pessoa bucólica, educada, meiga, carinhosa, bondosa, caridosa e você se sintonizar com um lugar denso ou pesado dessa forma, tá? Para lá irão as pessoas que se sintonizam com essas energias. Então eles vão para lá porque eles estão sintonizados e gostariam de ir para lá, tá? Pode ter certeza que se eles fossem para outro lugar que não é denso ou pesado, eles não iam gostar, eles iam achar ruim porque sua energia própria já é densa, tá? Então se eu tenho uma energia densa e eu estou num lugar mais sutil, mais tranquilo, mais positivo, então claro que vai ter aí uma desarmonia energética, tá? Então vamos falar, né, sobre a programação neurolinguística em si, que é o tema do vídeo de hoje, certo? Não é de se assustar, pessoal, que hoje em dia vemos aí filmes, propagandas, né, vemos aí inúmeras informações que contêm elementos ou dados sexuais, tá? Muitas igrejas aí jogam isso como se fossem mensagens subliminares, né, do diabo, do demônio, para querer perverter as pessoas. Mas agora eu lhe pergunto, caso você aí é dessa teoria da conspiração e esteja me escutando, me assistindo, qual seria o intuito, né? Qual seria o intuito de colocar essas informações, né, para perverter a criação, como eles dizem, né? Em troca de quê?
Coloque uma coisa na sua cabeça. Hoje em dia as pessoas não fazem nada por fazer. As pessoas fazem algo esperando alguma troca, tá? Então é muito mais interessante eu falar a verdade e dizer que esses dados e elementos sexuais introduzidos dentro das propagandas, dos filmes, das músicas, eles não estão sendo introduzidos nas músicas, nos filmes, etc., para poder perverter a criação. Eles estão introduzidos nas músicas, nos filmes, nas propagandas, para que, sendo assim, haja no seu chakra raiz, que fica localizado aqui na base da coluna, ou entre os órgãos genitais, né? Entre o ânus e o órgão genital. E nós sabemos, pessoal, que esse chakra ele tem ligação com o sexo, com o instinto de sobrevivência. Esse chakra tem ligação com a segurança, né? Com o instinto de sobreviver, o matar para comer, né? Esse chakra também tem o instinto de defender as suas crias, né? Então, esse pessoal que gera essas propagandas, essas músicas, filmes que tem conteúdo sexuais, pessoal, são justamente para que esses conteúdos, né, ajam aí no seu chakra sexual. E se agindo no seu chakra sexual, pessoal, o corpo vai interpretar aquela informação como sendo uma informação indispensável à sobrevivência, tá? Assim como comer, assim como beber água, assim como fazer sexo, assim como se divertir, tá? Então, a partir de que eu tenho uma empresa e coloco uma informação sexual na minha propaganda, então eu estou mexendo naquele momento com o chakra sexual ou básico, aliás, sexual é o segundo chakra sacral, perdão, vai mexer com o chakra básico ou raiz daquela pessoa que está assistindo e imprescindivelmente vai gerar um desejo de consumo, vai gerar ali um instinto de desejo, um instinto de sobrevivência, um instinto de necessidade, tá, pessoal? Então essa é a fundamentação do porquê que hoje as grandes empresas, né, elas usam informações sexuais nas suas programações, né, nos seus conteúdos, para poder gerar em você um desejo básico e indispensável à vida, tá? Então dessa forma fica praticamente que obrigatório de você consumir aquela informação ou aquele produto, tá, pessoal? Essa é a primeira coisa que vocês têm que aprender na programação neurolinguística, tá? Vocês também têm que aprender, pessoal, na programação neurolinguística, que tudo pode ser moldado conforme a sua vontade e a sua entonação de voz, tá certo? Então, se você é de uma forma, né, vamos dizer que você é uma pessoa, vamos dizer que você é uma pessoa preguiçosa, tá? Sem ânimo, apático, e você quer mudar essa sua realidade. Nós sabemos que nós humanoides somos como robôs, tá? Onde nós vamos aí tipo que assimilar as informações e depois repetir. E é assim que nós aprendemos as coisas, tá, pessoal? Então, se eu repito uma coisa para mim mesmo durante 60 dias, no mínimo, eu tenho aí uma nova interpretação, uma nova assimilação pelo meu mental, que vai gerar uma construção de uma nova realidade, né, na minha vida. Então você vê que eu não precisei fazer nenhuma terapia, não precisei ir para psicólogo, não precisei me transformar ou nascer de novo. Eu só precisei repetir para mim mesmo 60 dias uma informação para que meu corpo pudesse assimilar e se adaptar e se tornar como aquela informação, tá ok? Então pronto, se você tem algum problema que você quer mudar, primeiramente tenha fé em você. Lúcifer lhe capacitou, lhe deu força, lhe jogou aqui com inteligência suficiente para que você seja responsável, né, pela direção da sua vida.
tá? Então, se você tem alguma coisa que você quer modificar em si mesmo, repita durante o processo de 60 dias uma afirmação, né? Tem que estar afirmando, nem negando, nem duvidando, tá? Você vai afirmar durante 60 dias. Então, se você é preguiçoso, você vai afirmar aí durante 60 dias que você é uma pessoa cheia de ânimo, motivada, disciplinada, determinada a cumprir todas as suas missões de vida, objetivos. Gera aí 10 afirmações ou o número que você quiser e vai repetindo todo dia pela manhã. Garanta a você que com o tempo essa realidade vai começar a ser aceita pelo seu corpo, tá? E pela sua mente e pelo seu espírito, tá? Porque nós não somos como somos, visto que quando nós nascemos um papel em folha. Então tudo que hoje em dia você diz para mim que gosta e que não gosta, são baseados em informações de experiências que você viveu no seu passado, né? Se você falar para mim que você não gosta de uma determinada coisa, é porque você, em algum determinado momento da sua vida, você teve algum constrangimento, ou teve alguma situação que você fez relembrar alguma coisa de vidas passadas, ou fez você lembrar de alguma coisa que lhe fez mal, e então você teve aquela informação, aquele dado como uma coisa negativa para você, que para uma outra pessoa pode ser totalmente positivo, tá? Então, vemos que na vida tudo é relativo, assim como Albert Einstein falou, certo? E tudo é programado, pessoal, pela neurolinguística. Quando nós falamos de neuro, nós falamos do cérebro, da mente. E quando nós falamos em linguística, nós falamos no verbo. Então, a partir do momento que você não só fala, porque as pessoas hoje em dia têm uma mania de abrir a boca e ficar falando no automático, bebê, e não querem dizer nada, absolutamente nada, né? Só fazem abrir a boca para encher a linguiça, né? Mas quando você vibra no seu pensamento e afirma com a sua linguística, com a sua voz, então aí se obtém um resultado, né? Principalmente quando eu colocar aí em cima a minha emoção. Eu tenho um vídeo falando sobre isso aí, a construção de ritual de magia no dia a dia, onde você não precisa comprar nenhum elemento, não precisa cortar galinha, você não precisa entregar comida, você não precisa fazer nada a não ser pensar, falar e sentir, certo? Esses são os rituais mais simples para quem não quer fazer ritual de magia usando nenhum ingrediente ou alguma coisa, tá? Quem não quer fazer ou se entregar aí na magia cerimonial, tá? Então esse é um tipo de magia onde nós usamos apenas o nosso corpo, a nossa mente, a nossa consciência para executar, tá ok? Então, programação neurolinguística, pessoal, é tudo o que influencia você, tá? Lembre-se, nós somos robôs humanoides, tá? Que nós temos todo um mecanismo de atuação, de aprendizado, mecanismo de execuções, tá? E a partir do momento que você compreende esses mecanismos de execuções, a partir do momento que você compreende esses mecanismos, né, de atuação, então você passa a se elevar a um nível mais alto do que essas pessoas que estão agindo, pensando e executando dessa forma. Porque no lugar de você ser uma presa, você vai ser um predador. Você vai usar seu próprio meio de pensar, seu próprio mecanismo de vida orgânico e natural, você vai usar para atrair o seu público, para atrair o seu império, para atrair os seus clientes, para aumentar a sua empresa, tá? Primeira coisa, pessoal, primeira não, porque eu já falei primeira, segunda, então não sei mais nem quanto é, mas uma outra informação é que você ou nós aceitamos como realidade sugestões de terceiros. Veja só, que interessante. O que é que isso quer dizer, pessoal? Eu vou citar um exemplo. Muitos pais de santo hoje em dia, pastores, padres, etc. por aí, eles vão até o seu templo, chega lá, tem várias pessoas passando por problemas, passando por dificuldades, né? E ali, conversando com o sacerdote ou líder religioso, elas apresentam ali o seu problema, né?
Então o líder, o sacerdote religioso, ele vai dizer para a pessoa, com um tom firme, cheio de fé e coragem, afirmando que o problema dela será resolvido e vai ser ali extinto para nunca mais voltar. E que se até ela não acredita, mas ele acredita e vai acontecer. Então veja só, essa pessoa falou numa entonação tão forte, essa pessoa ela falou com um ânimo tão grande, com uma fé tão inabalável, e até a mente dela própria acredita que aquilo ali vai acontecer, né, sem nenhuma interferência ou sem nenhuma objeção, que realmente acontece, pessoal. E mesmo que aquela pessoa ali não tenha tanta certeza, não tenha tanta segurança que ela está falando, mas a outra pessoa que escutou, ela acreditou, né? Então aquilo ali certamente irá acontecer. Tá? Vou usar um exemplo. Vamos supor que eu seja um sacerdote pé de chinelo, né? Onde meus filhos e clientes mandam o dinheiro para mim fazer os rituais, as coisas, e eu boto o dinheiro no bolso, né? E digo, não, eu vou usar aqui apenas da sugestão para fazer com que meu cliente prospere, né? Então ele vai fazer o quê? Estou usando isso como exemplo, pessoal, que muitos sacerdotes e líderes religiosos fazem isso, tá? Então o que acontece? Você vai dar o seu dinheiro, ele vai colocar no bolso, em vez de fazer o trabalho ou o ritual, ele vai dizer para você, olha, já foi feito, espere que o resultado vai vir, confie, entregue, que todas as coisas são possíveis, e isso vai lá acontecer, tenha fé, porque já está sendo encaminhado. Veja só, a pessoa diz que vai dar tudo certo, já está sendo encaminhado, que o trabalho foi feito. Então na mente daquela pessoa que requerer o trabalho, na mente dela ela já tem informação que o trabalho foi feito, na mente da pessoa ela tem também a informação que vai dar tudo certo e que não pode dar errado, que é garantia, e que já está tudo sendo encaminhado. Então mesmo que não esteja nada encaminhado, nem nada feito, nem nada certo, mas a mente dela colocando aquelas afirmações como certas, então na mente dela aquilo ali já aconteceu e já está também a caminho. Então isso se chama sugestão, tá? É como se fosse um efeito platô, né? É a mesma coisa de eu fazer um comprimido de farinha de mandioca e dar para uma pessoa tomar que está com dor de cabeça e eu dizer a ela, toma esse comprimido aqui que é um Dorflex, né? Ou é um analgésico, né? E essa pessoa vai tomar o comprimido de farinha e porque eu disse que era um analgésico ela vai ficar boa da dor de cabeça. Isso se chama o poder da fé, o poder da certeza, o poder da afirmação, e isso se chama programação neurolinguística. É por isso, pessoal, que eu digo que é muito importante a programação neurolinguística. Existe um livro aí muito importante chamado O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. É um livro aí que meu pai leu, meu grande pai, né, que os deuses o tenham. Ele já faleceu aí, já faz um tempinho, não tanto tempo, mas queria deixar esse vídeo já também para homenagear ele. Eu sei que ele está aqui me ouvindo agora. E meu pai deixou esse livro e eu fiz a leitura desse livro, que é um livro muito importante do Dr. Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente, tá? E esse livro, pessoal, ele traz várias técnicas, né, de neurociência, de programação neurolinguística, né, de você tanto exercer hipnose sobre outras pessoas, como você entregar sugestões, né, de você... Uma das técnicas que ele ensinou, eu vou passar hoje aqui para vocês, é a técnica dos 3 dedos, né? Então muitas vezes você estuda para uma prova, vamos supor, e você, na hora de fazer a prova, você vai esquecer uma determinada questão, aquilo ali que você estudou. Muitas vezes você já estudou, você está ciente, mas você, por tanta informação que tem na sua mente, e por tanta correria do dia a dia, pelo fator da ansiedade também, as emoções atrapalhando, você vai e esquece. Mas espera aí, veja lá. Se nossa mente, ela assimila todas as informações e guarda, assim como no cartão de memória,
Então quer dizer que todas as informações elas estão aqui dentro, certo? Se todas as informações estão aqui dentro, quer dizer que eu não posso e nem tenho como esquecer. Se eu esqueci foi porque eu quis. E mesmo se eu esquecer, eu tenho como trazer de volta à tona, porque está aqui dentro de mim. Só basta você acreditar que você pode. Quando você acredita que você pode, você consegue. Você é capaz. Agora, se você está me assistindo aí e está fazendo... isso é coisa de louco, isso não... Vá-se embora. Pode ir, siga em frente. Esse tipo de pessoa não me interessa, nem eu quero me assistindo. Tá? Para mim só me interessa aqui os predadores. Quem quer ocupar o topo da pirâmide. Quem é muito bem resolvido e não tem medo de nada. Quem sabe aonde quer chegar na vida. Tá? As pessoas que não romantizam suas fraquezas e querem sempre ser mais forte. Querem sempre ter mais. Querem sempre ajudar mais. Né? São sempre recíprocos. Sabem reconhecer. Têm respeito e amor por si própria. Tem projeto de vida. Então essas pessoas que me interessam. São essas que eu quero do meu lado. São essas que eu quero dentro da minha egrégora. Participando do meu convívio. Tá bom? Se você pensa dessa forma, pode correr para bem longe. Tá certo? Então pessoal, é isso. Vamos supor que a gente estudou para uma prova, na hora da questão a gente esqueceu. Mas as informações estão todas aqui. Então o Dr. Joseph Murphy, autor do livro O Poder do Inconsciente, ele manda que você faça qualquer ato simbólico. Então um desses atos simbólicos que ele ensina no livro é você juntar os seus 3 dedos. Tá? E você vai começar a treinar. Toda vez que você se esquecer de alguma informação, seja se for numa questão de prova ou qualquer coisa, você vai juntar isso aqui, certo? Quando você já estiver estudando ou querer gravar alguma coisa, você vai dizer: eu junto meus 3 dedos e os movimento para que as informações que foram aqui estudadas e gravadas, quando eu fizer esse ato, elas venham na minha memória à tona. Veja só, como tudo é controlado pela neurolinguística e pelos pulsos magnéticos, que são os movimentos. Veja lá que entra até a apometria aqui. Então, estou falando de programação neurolinguística, ao mesmo tempo eu estou falando também de apometria. Tá? Então, você vai estudar e vai fazer esse ato, vai dizer e vai lembrar, vai estudar, vai... Caso você se esqueça, você vai juntar. Feche os olhos. Faça com que seus olhos fiquem revirando. Coloque seus olhos na altura da sua pineal. Então é como se você fosse revirar os olhos de olhos fechados, tá? E faça isso aqui. Ou senão o ato que você fez na hora de decorar. E a mensagem ela vai vir à tona, certo, pessoal? Você não vai ficar esquecido. Tá ok? Então veja como a programação neurolinguística é interessante e também importante, tá? Também queria hoje aproveitar e fazer esse vídeo aqui, já aproveitando a extensão aí do que eu estou falando, e vou explicar também sobre linguagem corporal. Então, como a linguagem corporal, pessoal, ela pode ajudar você. A linguagem corporal ela pode lhe ajudar de diversas maneiras e fatores. A linguagem corporal pode fazer com que você tenha um aspecto mais simpático, mesmo que você seja uma pessoa mais fechada. A linguagem corporal pode fazer com que você tenha aí numa entrevista de emprego uma aceitação, uma chamada. Vai fazer com que você tenha, numa tentativa de um relacionamento, né, que você seja o escolhido, tá? Vai fazer com que você brilhe mais diante das pessoas, que você se destaque diante das outras pessoas e que você também desenvolva a sua liderança. Primeira coisa, pessoal, quando você estiver falando com alguma pessoa, se inclinem um pouco para frente em um determinado momento e toquem a parte de trás do braço da pessoa, essa parte aqui, ó. Isso, pessoal, vai fazer com que seja transmitida uma grande confiança, tá, para essa pessoa. Sempre que vocês quiserem também transmitir confiança, se vistam de verde, tá?
Então vocês vão se vestir de verde, uma entonação de verde que não seja nem clara demais nem escura demais, tá? Se vistam de verde, que a cor verde, mais puxada um pouco mais para o escuro do que para o claro, ela é uma cor que passa confiança, tá, pessoal? Então você vai aí para uma entrevista de emprego, tá indo para se apresentar para uma pessoa aí que você quer ter planos para um relacionamento, é o que você está indo aí para uma audiência, seja lá o que for, né? Você quer passar confiança, se vista de verde, tá? Então, se você vai para um ambiente muito carregado e você não quer absorver energia negativa, vá de branco ou de roupas claras. A cor branca, ela é refletora porque ela é a ausência da cor. Então ela vai refletir e não vai absorver. Você percebe que quando você está com a camisa preta, você sente mais calor, porque o preto ele absorve toda a carga energética de um ambiente, porque o preto ele é a junção de todas as cores, tá bom? Então, quando você quiser ser visto no ambiente, não quer passar despercebido, você quer ser visto logo de primeira, né? Você quer ali visibilidade, atração, então você se veste de vermelho, tá? Lembrando também que o vermelho é uma cor que não é indicada para quem está doente ou com processos inflamatórios, certo? Assim como também não acendemos vela vermelha dentro de casa quando se tem o perigo de ter uma briga dentro de casa. Vamos dizer que eu tenho dentro da minha casa uma visita indesejável, ou sei que dentro da minha casa tem a presença de duas pessoas que não se batem. Então não acenda a vela vermelha, tá? Porque vai inflamar essas pessoas para que elas venham a brigar, tá? Com mais facilidade. Então, existe todos esses mistérios aí das cores. O azul royal é uma cor que traz a verdade, né? O poder, né? Traz aí a realeza, tá certo? A tranquilidade. Nós temos aí também o dourado, que é uma cor de realeza, de luxo, de poder, de riqueza, tá? De prosperidade. Nós temos aí nós temos aí outras cores como o roxo, que é transmutador energético. Quando você quer transmutar a energia de um ambiente, você acende uma vela roxa ou coloca um pano ali roxo ou fica olhando para o roxo. Quando você quer transmutar alguma coisa dentro de você também ou fora, tá bom? E temos aí o amarelo, quando nós queremos passar um ar de alegria, tá, pessoal? Quando nós queremos resgatar a criança interior, tá bom? E temos aí outras cores que são subcores, né, na verdade. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à cor, né, ou a outras informações dessas que eu estou falando aqui, vocês podem me chamar aí no privado, tá, pessoal? Pode me chamar aí no meu telefone é 839, né, 82338900, né? Esse é o número que eu estou agora, da empresa que eu trabalho. Meu outro telefone eu troquei de número, logo vou estar disponibilizando aí o meu número novo para vocês. Mas quem quiser pode falar nesse número que eu dei agora, que é o número da minha empresa, né? Eu vou estar respondendo aí com certeza a todos vocês, tá? Então, terminando o que eu estava falando, pessoal, dentro da linguagem corporal existem outras mensagens como suporte. Alguém estiver conversando com você e você quiser dar um basta naquela conversa, começa a olhar no relógio, começar a olhar para cima, né? Ou se não, se você estiver próprio conversando com alguma pessoa, essa pessoa começar a olhar no relógio, olhar para cima, olhar para baixo, encerra a conversa. A pessoa não está interessada em saber o que é que você está falando, não. Você está só perdendo tempo ali. Pode ir embora, tá certo? Outra coisa, uma pessoa quando ela está mentindo, pessoal, você quer identificar o mentiroso, né? Costume ver se a pessoa, ao falar com você, ela está dando muitas informações desnecessárias, que não tem precisão nem você perguntou. Geralmente o mentiroso ele tem a capacidade de criar muitas coisas na hora da mentira para gerar uma coisa assim, muitas informações para dar a entender que ele está falando a verdade, certo? Outra coisa é que o mentiroso ele nunca olha diretamente no seu olho, ele sempre vai desviar o olho para outro lugar, tá bom? Dizem os estudiosos aí que eles sempre vão puxar mais o olho assim para o lado esquerdo, tá bom? Então vai aí a dica para você sempre prestar atenção, tá bom? E muitas vezes o mentiroso, quando ele está mentindo, que ele está inseguro, às vezes ele fica muito pegando nas mãos ou pegando, né? Vai dar aqueles sinais de linguagem corporal que a gente vai entender, se vocês entenderem o que é que eu estou dizendo, tá bom, pessoal? Então, essas são informações indispensáveis para um bom relacionamento, certo?
com nós mesmos, com as outras pessoas, para o nosso destaque, para a nossa liderança, para a nossa socialização, tá bom? Então procure, pessoal, como você quer passar um ar de pessoa confiante, procure sempre manter sua cabeça reta, procure sempre manter o seu olho para frente, né? Sempre um pouco inclinado assim para cima, nunca fica assim olhando de baixo para cima, nem nunca fica olhando para baixo, tá bom? Isso passa uma informação que você é uma pessoa que não se garante ou que não tem autoconfiança, tá ok? Então, busque, né? Sempre ser uma pessoa voltada para o seu amor próprio. Faça isso e você nunca vai se arrepender, né? Então você também não vai ficar com raiva de mim, você vai me agradecer, tá? Tire toda a sua atenção das outras pessoas, foque em você, tá bom? Principalmente se o que você vai fazer para os outros não vai lhe trazer nada de progresso, tá? Então você até pode fazer algum favor para alguém, né? Se for uma pessoa que também lhe ajuda, preste atenção nisso. Uma pessoa que lhe ajuda, uma parceria de poder, que você sabe ali que você vai ajudar, mas numa data que você precisa, ela vai estar ali também. Tá certo, pessoal? Porque procura evitar perder tempo com coisas que você sabe ali que as pessoas estão só querendo se aproveitar. O ser humano ele é aproveitador, o ser humano ele é egoísta, o ser humano ele é ingrato, tá bom? Nunca ache que alguém vai lhe ajudar, nunca ache que alguém vai lhe socorrer. Busque ser o protagonista e ator principal da sua vida, tá? Pare com vitimismos. Todos odeiam vitimismo. E o vitimista, pessoal, é um dos tipos de pessoa que mais suga a energia dos outros. Porque nesse processo de coitadinho, de coitadice, ele termina sugando toda a sua proatividade, né? Toda a sua liderança ali é sugada, você termina ficando estressado, tá bom? Uma outra coisa, quando você chegar perto de alguém que você começar a sentir um estresse, um nervosismo, pode ter certeza que aquela pessoa ali, ela tá mentindo para você, ou ela tá falando mal de você, né, em alguns lugares, entendeu? Ou ela pode aí estar com segundas intenções que você ainda não conhece, ou até terceiras intenções, tá? Então quando você chegar perto de alguém que você se sentir estressado, né, e mais de uma vez, chegou uma, se sentir outra estressada, então presta atenção, não é uma pessoa de confiança, né? Uma pessoa que pode aí estar com terceiras intenções com você, uma pessoa que pode ser interesseira, uma pessoa que pode ser falsa, invejosa, dissimulada, tá bom? Então, meus filhos, essas informações eu dou para que todos vocês cresçam, para que todos vocês evoluam, se destaquem, né? E acho que eu vou ficando por aqui, já vão 33 minutos de vídeo, eu acho que eu já dei bastante informação, né? Já dá para vocês agregar bastante coisa. Eu vou parando por aqui para não ficar muito encharcado, para não ficar muita coisa e vocês terminar esquecendo do que eu falei, tá bom? Se caso esquecer, lembrem-se, faça a operação do dedo e vocês vão se lembrar. Também queria deixar aqui, antes que eu esqueça, uma técnica importante para se livrar de maus desejos e de maus hábitos, tá, pessoal? Quando você quiser falar alguma coisa que você sabe que você não pode falar, quando você quiser fazer alguma coisa que você sabe que não pode fazer, quando você quiser, seja lá o que for, quando você quiser usar alguma coisa que você sabe que não pode usar, compre uma agulha ou um alfinete e toda vez que lhe der vontade de falar, fazer ou usar algo que não pode, você vai pegar aquele alfinete e vai introduzir na sua unha, para que o alfinete comece a entrar aqui por dentro da carne da unha. Isso vai gerar um incômodo, vai gerar uma dor fina. Só que naquela hora da dor fina, o seu cérebro vai estar pensando naquilo que você não pode fazer. Aí você pergunta, mas mestre, por que a gente tem que fazer isso? Agora eu vou te explicar a fundamentação científica disso na programação neurolinguística, certo? Quando você está pensando em algo que você sabe que você não pode fazer, mas você quer, significa que aquele algo para você é bastante prazeroso. Mas nem tudo que é prazeroso para nosso psicológico, para nossa consciência, vai trazer prazer a longo prazo na nossa realidade real, na nossa vida real, tá? Então, muitas vezes seria isso um vício. O vício é tudo aquilo que a gente não se controla, que vai trazer mal para nós mesmos, que nós achamos que é prazer.
tá bom? São defeitos, etc, fraquezas, tá bom? Então, se o seu cérebro vê aquilo, aquele hábito, aquelas palavras, né, aquele gesto, aquele ato como uma coisa prazerosa ou boa, a partir do momento que você está pensando naquilo e você espeta o alfinete aqui na carne por dentro da sua unha, você vai começar a sentir dor. Então veja que você vai estar pensando naquilo que anteriormente era prazeroso para você, você não pode fazer, mas você agora está sentindo dor. Então o seu cérebro, pessoal, vai associar aquele hábito que anteriormente era prazeroso, vai associar com a dor do alfinete ali na sua unha. Então o seu corpo vai absorver aquela informação, aquele pensamento como uma coisa dolorosa. E o seu cérebro vai desassociar aquela informação, vai tirar da caixinha que associa aquilo ali ao prazer e vai colocar aquele dado, aquela informação dentro de outra caixinha onde contém a dor, tá? Então, isso aí deve ser feito no começo, não vai obter resultado assim logo de imediato, mas você vai ver que ao passar do tempo você vai conseguir sim o efeito desejado, tá bom? Então essa é a última técnica que eu queria passar para vocês aqui. Vou encerrando por aqui, já vai quase 40 minutos de vídeo. Muito axé a todos. Muitas felicidades, muitas boas vibrações, tá, pessoal? Que vocês possam aí crescer cada vez mais, aí, cada dia mais em poder, em axé, né, em honra, em virtude, né, e serem vencedores na vida, tá bom? Então essa é o meu recado e minha ensinança para o dia de hoje. Muito axé a todos, um grande abraço, Etão.